não é porque uma pessoa frequenta, está na igreja todos os dias, que ela está no caminho que vai levar ela para o céu. Não é o caminho do céu. Muitas pessoas só vão na igreja todo domingo, todo sábado, todos os dias. Elas vão para a igreja, mas elas vão por ir. Gente, não é isso. Quando você for à igreja, esteja na igreja. Quando você for buscar a Deus lá no seu quarto ajoelhado, esteja lá. Ou pedindo a Deus, ligando os seus pensamentos a Deus, né? Só estar na igreja não leva ninguém para o céu, né? E eu acredito sim, piamente falo, que o nosso coração é templo do Espírito Santo. Para você se identificar e entender isso também, quando Jesus fala, ele mesmo fala, que esse templo será destruído e levantará novamente no terceiro dia, ele não fala de nenhuma igreja, de um templo feito com tijolos e pedras, ele fala do corpo. Até os discípulos né, não compreenderam quando eles falaram, mas como vai destruir uma igreja e vai levantar em 3 dias? Mas o templo que ele fala é o templo, nosso corpo, né? O nosso corpo. Que Deus venha dar sabedoria pra gente. E às vezes a gente tá ali. E aí eu já falo que neste momento do caminho onde a gente para, então, e nesse momento do caminho, sabe, a Andréia tá colocando que infelizmente não frequento igreja, me decepcionei demais. Ela colocou, Deus sustenta diariamente. Que Deus venha dar o caminho, mesmo você não frequentando a igreja, Andréia. Busque a Deus, porque você é templo do Espírito Santo, não é isso? E quando Jesus veio com os discípulos e ele saiu na caminhada para evangelizar nos 2 anos e meio, ele caminhava nas casas das pessoas, ele buscava falar do Salvador, da salvação, da cura nas casas das pessoas, não é isso? Então é a missão. O templo, sim, eu vejo e entendo que sim, somos nós também. E como eu falei no início, acho importante ser a igreja, porque muitas pessoas não têm essa sensibilidade de que e precisam de ajuda, né? E eu acho super importante as igrejas estarem abertas para acolher essas pessoas. Mas vamos voltando lá. Às vezes a pessoa para no caminho, estando na igreja ou não. Exatamente, Andréia, você está super correta. Ela faz, né, pratica diariamente o devocional, medita na Bíblia. Deus é maravilhoso, ele dá essa oportunidade pra gente. E aí as pessoas estão lá no caminho parado. E aí eu coloco nessa nossa metáfora que o sol começa a aquecer aquela pessoa. E começa a aquecer. Já viu quando a gente põe uma roupa para aquarar? Ela vai perdendo todo o líquido, é claro, porque o objetivo é secar. E a pessoa, quando para no caminho, é como se ela estivesse secando por dentro. Acaba a sensibilidade, entendeu? É como se ela não estivesse, ela está na beira de uma cachoeira ou de uma mina e não pode tomar água. E não busca, e não quer, não estende os braços para tomar água. E essa água é espiritual, porque é aquela água que diz na Bíblia, né? Entendeu? Que é a fonte de água viva, para quem tem sede, para que busque de Deus, né? E aí a pessoa vai secando e nem se dá conta de que ela está secando por dentro. E às vezes ela vai na igreja e para. Como que é isso? Quando uma pessoa seca por dentro? Se ela não está na igreja, isso é tudo o que eu vejo, tá, pessoal? Se ela está na igreja, ela vai na igreja para olhar com que roupa fulano e fulano foi. Ela vai na igreja para ver o que fulano e fulana fez. Se ela não frequenta a igreja, ela fica olhando o vizinho. Passa um vizinho, por exemplo, se o vizinho passou de carro, meu Deus, tá? Com que dinheiro que ele comprou isso? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Coisa ilícita. Ou se ele passa a pé, nossa, é um fracassado, que não sei o quê. Entende? São pessoas que às vezes elas deixam de viver a essência da vida, praticar o que realmente Deus fala para usar outros caminhos. E aí eu quero dar um parênteses para colocar uma informação. Dia desses eu recebi uma pessoa muito querida aqui na minha casa. E essa pessoa perguntou assim: o que vocês acham de fulano? Entendeu? De ciclano, que é uma pessoa
muito rica, muito bem sucedida, né? E aí, porque se você diz que fulano que é bem sucedido, que tem um carro importado, que tem casas e mais casas, que é muito multimilionário, se você diz que essa pessoa, a pessoa tem a visão de que essa pessoa é abençoada só porque ela tem bens materiais. E aí eu vou colocar para vocês, para quem de repente fala, meu Deus, eu tô fazendo a sua vontade, tô trilhando o seu caminho, tô indo na igreja e eu não tenho nada, não tenho nenhum bem material, o que está acontecendo comigo? Não é essa oração, na minha visão, que você tem que fazer. Não é essa oração e nem essa preocupação. Você tem que seguir o que diz primeiro lá. Buscai primeiro o reino de Deus a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas eu quero dizer, Jesus, ele veio como multimilionário? Ele veio como herdeiro de dinheiros e mais dinheiros e mansões? Não, ele veio numa manjedoura. Olha que maravilhoso. Ele veio na manjedoura para mostrar que a essência da pessoa não está no que ela tem. Entendeu? O que ela realmente tem, ela não tem como ser contabilizado com dinheiro, não tem como você mostrar quem é a pessoa financeiramente falando, porque pelo que ela conquistou. Muitas pessoas têm muito dinheiro à custa do sangue de muitas pessoas inocentes, à custa de passar as pessoas para trás, de roubos, entende? Muitas pessoas têm isso. Então, eu vou dizer para vocês que a gente traga, como na Bíblia diz, né? Não junteis tesouros. Esse tesouro, eu acredito que não é para você ser pobre na vida, não correr atrás, não trabalhar e não buscar o que Deus dá para você, né? Eu acho que nesse sentido, na minha opinião, é não junteis tesouros no seu coração. Você tá entendendo? Porque tem pessoas que têm a essência dela no dinheiro. Tem pessoas que guardam, que o principal, o primeiro, o primordial é o dinheiro, né? Antes de qualquer coisa, até antes de Deus, tem gente que coloca isso. Aí eu falo, Jesus veio numa manjedoura, entende? Veio numa manjedoura, cresceu, foi filho de marceneiro, não juntou dinheiro, ele veio com uma missão, cumpriu a missão dele e foi embora, sem nem deixar milhares de reais ou de dólares, que seja. E aí eu pergunto para você, Jesus é fracassado? Foi fracassado porque ele não trouxe dinheiro? Então que a gente possa ver diferente, não inverter a Bíblia, não. A gente às vezes aceita parte da Bíblia que nos convém. E outras partes a gente esquece, parece que tem amnésia, esquece totalmente, né? Graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso que vê tudo. Ele permitiu que Jesus viesse da uma forma mais simples e fosse da mesma forma. Ele pregou salvação, ele pregou cura, entende? Ele pregou isso. Ele também vai te dar, ele dá bens materiais, claro, ele é dono de tudo. E até falei outro dia que quando eu tive um sonho de comprar a minha casa, a minha primeira casa, a minha oração foi assim: Senhor, empresta um pouquinho do que é seu. Porque na Bíblia diz, meu é o ouro e a prata, não é isso? É de Deus o ouro e a prata. E ele empresta para você se você quiser. Faça a oração, mas não faça a oração da boca para fora. Faça a oração do íntimo, da alma. Como diz o pastor Show, ele diz assim, faça que a sua oração chegue na 4ª dimensão. Ore mesmo para que até você sentir a paz no seu coração. Quando você sentir a paz, a sua oração foi atendida. Você também vai sentir que você não precisa mais orar, que você só pode agradecer, não é isso? A Deus pelas bênçãos. E aí, nessa minha mensagem, continua o caminho. Aí, alguém que tá... Por isso que você que frequenta a igreja, e você vê alguém que precisa falar de Deus, não deixe para amanhã, não tenha vergonha.
Não tenha vergonha, convide as pessoas para falar, fale de Deus para elas. Às vezes o que mais a pessoa precisa é ouvir um bom dia, uma boa tarde. Se aproxime das pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha, independente do que você fez. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, mas eu fui tão errada na minha vida, eu tão errado, que eu não tenho nem coragem de falar de Deus para as pessoas, porque elas vão começar a falar, mas, poxa, quem é você para estar falando de Deus para mim? Se você fazia isso, fazia aquilo outro, aí eu vou dizer para você, às vezes a pessoa tem ouvido e fala seletiva. Olha o que eu falei agora, as pessoas às vezes falam, você fez isso, fez aquilo, você fazia aquilo, fazia isso e tal, quem é você? Aí eu vou dizer para você, a pessoa fala, você fazia isso, você era isso. Mas você não é mais o que está lá no passado. Você é o que está hoje.